Neste vídeo eu vou falar novamente sobre a comunicação Modbus TCP, mas desta vez falando sobre a implementação client e server nos ESP32. Antes de começar o vídeo, lembre-se que dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários ou nos mande um e-mail. E os códigos Arduino e os circuitos mostrados nesse vídeo são para uso didático, logo, não são otimizados. E eles ficarão disponíveis para compartilhamento, bastando nos solicitar por e-mail. Neste exemplo de aplicação, nós teremos um ESP32 rodando o client, outro ESP32 rodando um server, um PC rodando uma aplicação Modbus Server também, e um terceiro equipamento, que é um Schneider ATV900, rodando também um Modbus Server. E esse cliente, então, vai se comunicar com os três através de um roteador. Pode ver que, nesse caso, o ATV900 ele é cabeado, aqui o cabo de rede, e os outros dois são via Wi-Fi. Neste exemplo, eu fiz o uso do TCP operando no modo síncrono, ou seja, ele vai enviar uma solicitação e vai aguardar uma resposta para passar para a próxima tarefa. O cliente fará 3 tentativas de comunicação antes de gerar um erro de timeout. Então, se lá no código, quando for colocado o tempo para gerar o timeout de 1 segundo, ele vai demorar até 3 segundos para gerar essa falha. E as bibliotecas e informações utilizadas estão todas no sketch do código. Este é o código utilizado no client. Aqui no início tem as bibliotecas, caso você tenha alguma dúvida. Tem a inclusão das bibliotecas que eu utilizo, a Wi-Fi, o nome da Wi-Fi e o password. Aqui a criação das instâncias que eu vou utilizar nesse código. Aqui deixei comentado, caso você queira ter mais detalhes do que fica rodando nas tarefas, basta descomentar essas linhas. Então aqui eu tenho a função de manipulação das respostas recebidas dos servers. Logo no início eu busco o ID que está me respondendo e envio pela serial o ID, o número do ID, o token que ele recebe aqui e também eu faço aqui o envio do payload dos dados que ele vai receber através desse laço for. E no fim eu imprimo o valor em milissegundos que ele demorou para receber a resposta. Ele faz a requisição, salva esse valor, para na próxima vez que ele passar por essa rotina, ele consiga calcular e enviar pela serial o valor demorado para receber essa resposta. Essa segunda função ela é a função de manipulação de erro. Então, todos os erros que ocorrerem, eles vão cair nessa função. Aqui eu só faço a parte de envio pela serial. Tá? Não faço nenhum tratamento, faço envio pela serial e aí você vai poder acompanhar o que está acontecendo. No setup inicial tem a inicialização da serial, a conexão com o Wi-Fi. Aqui é feito o envio do IP pela serial e a criação das funções que vão manipular as respostas ou erros, né? Nesse caso, é uma função que recebe todas as respostas e uma função que recebe todos os erros. E aqui tem o ajuste do timeout. Tá vendo que eu deixei 1000. Aqui tem um errinho aqui. Deixei 1000 que é 1 segundo. Então, ela vai levar até 3 segundos para gerar um erro. Esse erro vai cair aqui nessa função, caso o server não responda. E aqui ele chama a inicialização. Tudo vai rodar em background. Tá? Todas as tarefas rodam em background. E aqui no loop principal, então, é onde eu faço a chamada dessas tarefas. Tem aqui como é feita a requisição. Através de um token, um ID, o código de função, a quantidade do registrador inicial a ser lido e da quantidade de registradores. Então, aqui no looping principal, a primeira função é para setar o destino, o IP do server, né? O 10007 na porta 502.
Nessa linha, o sistema salva o tempo atual, para depois fazer a comparação de quanto tempo demorou essa solicitação. E aqui, nessa função, o primeiro parâmetro é o ID único dessa solicitação, o segundo é o ID do servidor, o terceiro é a função, nesse caso é ler registradores do tipo holding, depois o registrador inicial, e o último parâmetro é a quantidade de registradores, nesse caso 2. Se essa função foi executada de maneira correta, ela passa para a próxima, senão ele vai mostrar esse erro. Nesse caso, eu faço 3 solicitações em sequência. Como é um sistema síncrono, todas essas solicitações vão para uma pilha. Assim que a primeira solicitação for executada, obtiver a resposta, ela passa para a próxima solicitação e depois para a próxima. Então, eu poderia fazer a primeira, aguardar a resposta e fazer a segunda. Ou, nesse caso, eu faço as 3, o sistema fica livre para fazer outras tarefas e quando as respostas forem retornando, ele trata através das interrupções, através das tarefas, na verdade, que rodam em background. Então, a segunda solicitação, ela tem como endereço aqui o IP 149, também na porta 502. Esse é o IP do computador. Aqui, como ele faz, aqui eu identifico, eu só somo 1, aquele identificador único, para ele ficar diferente. Nesse caso, eu identifiquei o servidor do computador que fica no computador como 2. Eu vou ler a partir do registrador 3, 2 registradores. A função também é ler registradores do tipo holding. E por último, no IP, o destino é IP9, também na porta 502. Aqui eu somo mais 2 a esse identificador único, a esse token que vai ser gerado. Aqui o ID desse equipamento vai ser o 3. A função é a mesma, ler registradores do tipo holding. O registrador inicial, nesse caso, é um registrador mais alto, 3207, e a quantidade de registradores, também 2. E depois, ele vai aguardar aqui por 5 segundos e vai refazer o looping. Vendo que eu não faço nenhum tipo de tratamento dentro desse looping. Todo o tratamento, ele é feito ou nessa função aqui, onde ele vai receber todas as respostas, ou se ele receber algum erro, vai ser nessa função aqui. Então, aqui dentro, poderiam ser feitas todas as tratativas, identificar por IP, para fazer alguma função específica, ou identificar pelo token, exatamente a resposta àquela solicitação e fazer um tratamento. Nesse caso, o sistema envia tudo pela serial. Tá? Na serial você pode fazer o acompanhamento e depois, querendo fazer um tratamento diferente, basta alterar esta parte do código aqui. E no código do client, é bem parecido. Tem aqui também o material de suporte, caso você tenha curiosidade em verificar outras funções existentes e como elas funcionam. Inclusão das bibliotecas, a Wi-Fi, o password, criação das instâncias que serão utilizadas nessa função, esse código. Aqui eu vou utilizar a IP fixo, tá? Senão cada vez que ele conecta no roteador, ele pode gerar um IP diferente, e aí tem que ficar procurando qual é o IP para reajustar no código. Então, com IP fixo nos servidores, fica bem mais fácil de trabalhar. Aqui tem a criação do servidor, nesse caso eu utilizei 1, poderia utilizar outro valor, e a criação das memórias que eu vou utilizar para a leitura do cliente. Então, nesse caso, eu utilizei 10 memórias e elas têm que ser de 16 bits. Aqui temos a função de manipulação das respostas. Então, todas as solicitações do tipo 03 ou leitura de registradores do tipo holding vão cair nessa função. Aqui no início dela tem a criação de algumas funções, algumas variáveis auxiliares. Essa variável é só um contador, para saber quantas solicitações foram feitas. O ADDR é o registrador inicial de leitura e o words é quantos registradores serão lidos. Então ele utiliza essa função para ir lá buscar
lá buscar os valores para gerar a resposta. E aqui o envio pela serial, o endereço inicial, a quantidade de registradores e o valor desse contador para saber quantas solicitações já foram feitas. Essas duas funções são para limitar a leitura dentro da memória criada, que são aquelas 10 variáveis. Se tudo estiver ok dentro do permitido, então ele vai gerar uma resposta aqui. E aqui ele envia lá para a resposta, né, o valor da memória nesse ponto e faz o retorno. Aqui no setup inicial, né, tem a configuração da serial, a configuração do IP fixo, né, com IP, gateway, máscara de rede, DNS, a conexão ao Wi-Fi, aqui faz o envio da serial, faz o envio para a serial do IP, aquele IP fixo. Aqui tem o registro daquela função lá em cima, onde ele recebe todos os dados. Então, o endereço do servidor, naquele caso é 1, configurado lá no início. O tipo, que vai ser de ler registrador do tipo holding, né? E a função 03. Então, aqui eu posso criar a função 04, 01, 16, 15, criar várias funções para vários tipos de leitura ou escrita do client no servidor. Nesse caso, eu utilizei só uma para não ficar um exemplo tão longo. Né? E aqui o starter do servidor. Então, na porta 502, no máximo 2 clientes em paralelo, com um timeout de 10 segundos. Né? E aqui eu estou forçando para o core 1. E no loop principal, praticamente não tem nada. Eu só tenho aqui a criação de um valor através de um número randômico, e eu preencho aquela memória de 10 valores, essa função, a cada 250 milissegundos. Então, a cada 250 milissegundos, ele faz esse ciclo, altera os valores daquela memória. Só isso. E aí, a cada 10 mil milissegundos, ou a cada 10 segundos, ele vai enviar aqui pela serial a quantidade de clientes conectados. Vamos ver como é que fica tudo isso rodando.